Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Hoje estaremos estudando a lição número 4. E para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer uma breve oração para que Deus ilumine a todos. Querido Deus, querido Pai, estamos mais uma vez estudando a Tua Palavra. Abençoa a ministração, abençoa cada ouvinte, Senhor, que nós saibamos a cada dia mais como é a excelência do amor de Cristo, a razão de estarmos estudando essa lição neste momento. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Então, queridos, nós estamos iniciando a nossa lição número 4. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. E a nossa lição número 4 traz por título: O servo que age com a excelência. O Marcos mostra um Jesus sempre trabalhando, sempre agindo, sempre atendendo as pessoas, sempre trabalhando no meio das multidões. E ele diz que o trabalho dele é um trabalho com excelência. E nós temos muito que aprender com Jesus sobre esta excelência. O que é trabalhar para Deus com excelência? Jesus fez isso e ensinou para nós através de ações. Não só palavras, só discursos e sermões, mas as ações dele nos ensinava como deveríamos trabalhar com excelência. Então, já que o assunto é a excelência do Mestre, a excelência do servo Jesus Cristo, e o que é excelência? Excelência traz para nós uns ensinamentos muito importantes. É a característica do que é excelente, de teor elevadíssimo, que tem a primazia, perfeição, grau máximo de bondade e qualidade. Este foi o ministério exercido por Jesus. De um teor elevadíssimo, tinha uma primazia, primeiro plano, uma perfeição e tinha um grau máximo de bondade e qualidade. Isso nós encontramos no Evangelho de Jesus, meditando sobre a excelência de Jesus. Então, Pedro também escreveu sobre a excelência em Cristo. Cristo trabalhou de forma excelente e ele ensina que nós devemos também trabalhar e servir a Deus com excelência. Então, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. No livro de Marcos, nós não vimos muitos os sermões de Cristo, mas nós vimos a pessoa de Cristo e nós vimos também a obra de Cristo. Nós observamos duas coisas: o agir, a compaixão, o amor de Cristo, e vemos as suas obras no Evangelho de Cristo. Muito nós temos a aprender como é Jesus sobre a excelência na obra de Deus. Então, o nosso textual escolhido para esta lição foi Marcos 5:34. E Jesus disse: E ele lhes disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Um versículo tão pequeno nesta fala de Jesus. Primeiro, ele a chama de filha. Quão confortante foi para esta mulher receber esta voz de Jesus chamando-a de filha. Uma pessoa que estava passando por uma discriminação, uma pessoa que estava passando por uma doença, uma pessoa que estava passando por situação financeira, e de repente Jesus a chama de filha. Como foi confortante para ela isso? A tua fé te salvou. Jesus valorizou a fé dela. Vai em paz. Outra coisa que nós queremos muito: paz, e ser curada, seja sarada deste teu mal. Jesus comunicou muito com apenas um versículo, porque Jesus trabalhava com excelência. Então, esta mulher que nós conhecemos, que é a mulher que sofria do fluxo de sangue, gostaria já de imediato lembrar a todos os ouvintes que não foi só esta mulher que tocou as olhas do vestido de Jesus. Nós encontramos outras passagens bíblicas que as pessoas chegavam até Jesus e rogavam-lhe autorização para tocar nas vestes de Jesus para ser curado. Aqui no caso dela, no meio de uma multidão, uma pessoa que
não podia tocar em outras pessoas, porque ela tinha que viver separada por causa da sua enfermidade. Ela foi entre a multidão e foi dizendo: se eu tocar, eu serei curada. E ela tocou discretamente, sem falar com Jesus antecipadamente, e ela foi curada no nome e pelo poder e pela virtude que saiu de Jesus. Um grande exemplo. Então, a nossa verdade aplicada de hoje: como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. Se Jesus se apresenta como servo e nos serve com excelência, nós também devemos desenvolver essa excelência em nós para servirmos aos outros. Então, aprendendo com Jesus para servir com excelência. Quer aprender a servir com excelência? Evangelho de Marcos nos mostra a excelência do servir de Jesus. O texto de referência foi esse escolhido no livro de Marcos, capítulo 10. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os que os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele observou que os discípulos conversavam sobre esta posição dentro do reino de Deus, e Jesus disse que o maior seja o melhor e o primeiro a servir, que era isso que ele estava fazendo, dando uma lição através das suas atitudes de servo exemplar. Então, faça a obra de Deus com excelência, leve a obra de Deus a sério, faça o melhor possível, com excelência. A introdução nossa: o Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, instrução e libertação. Olha que coisa linda no ministério de Jesus. Ele concede perdão, ele instrui e ele liberta. Ele perdoa, ele instrui, ele liberta. Esta é a necessidade da humanidade hoje. Este é o nosso trabalho: trabalhar, levar as pessoas a serem perdoadas por Jesus, serem instruídas e serem libertas, bem como sendo exemplo para nós hoje, que temos sido enviados com o poder do Espírito Santo a um mundo carente e necessitado. O mundo carece de pessoas que trabalhem com excelência para que elas consigam o perdão, consigam a instrução e consigam a libertação em nome de Jesus. Então, excelência em servir, sempre procurar fazer o melhor para o Senhor, porque Ele fez o melhor para nós. No tópico 1, o servo que oferece perdão. Se é a maior dádiva que Ele pode nos dar, além das curas físicas, é a palavra perdão. Este é o maior presente que Ele nos deu, de nos redimir, de nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Este foi a maior cura, o maior benefício que Jesus fez por nós. Então, Cristo imprimiu tanto brilho em sua trajetória que podemos ver no Evangelho de Marcos que Cristo sempre tem o melhor para nos oferecer. A trajetória de Jesus foi brilhante e nós vimos em toda a sua trajetória que Ele sempre oferecia o melhor. Está precisando de uma libertação espiritual? Ele repreendia os espíritos malignos e libertava. Estava precisando de perdão? Ele perdoava. Estava precisando de cura, ele curava. Então ele estava sempre na sua trajetória sendo brilhante aqui na face dessa terra. Então Cristo Jesus tem o melhor para nós.
O Evangelho de Marcos indica modelos a serem seguidos, nos mostrando que não estamos imunes a dores e sofrimentos. Então, o Marcos, no seu Evangelho, mostra que as dificuldades podem surgir, mas nós temos um mestre especialista em todas as áreas. Se for na área física, psicológica ou espiritual, ele é especialista em todas as áreas para nos dar a resposta e a solução. Contudo, podemos perceber que o nosso grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar. Uma vez perdoado, nascemos de novo, começamos uma nova trajetória na presença do Senhor. Então, o perdão de Deus, esta é a maior dádiva, o maior presente do brilhante ministério de Jesus. 1.1. O perdão do servo nos ocasiona a paz. Então, Jesus, como servo, perdoou. E o maior resultado do perdão é paz. A pessoa começa a sentir paz consigo mesmo, paz com Deus, paz com a igreja, paz com todas as pessoas com quem se relaciona. Vem normalmente um sentimento de paz, de alívio. Isso Jesus transmitiu através do perdão. Conforme observado, a cura do paralítico em Cafarnaum adveio com a ajuda de 4 amigos. Havia um paralítico e 4 amigos começaram a levá-los numa cama para a presença de Jesus, que o levaram até ao telhado e desceram com ele de lá até Jesus. Jesus estava em Cafarnaum e Jesus já morava em Cafarnaum, ele estava na sua própria casa, e quando a multidão soube que ele estava ali, ajuntou-se de maneira tal que não podia nem passar pela porta. Então ele só tinha uma alternativa: num passo de fé, descer o paralítico pelo telhado e colocar à frente de Jesus. E ele tinha 2 problemas: ele precisava ser perdoado, ele precisava ser curado. E Jesus deu prioridade ao perdão. E uma vez perdoado e mostrando que Jesus é Deus e tem poder para perdoar, Jesus o curou. Olha o que diz a Bíblia: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Como é bom ter amigo que nos leva para perto de Jesus. Como é bom ter amigos que nos levam para perto de Jesus, onde está a solução de todos os nossos problemas. Então, os 4 amigos tinham uma missão. Eles não tinham a missão de curar e nem estavam ali para isso. Mas a missão deles era levar o paralítico para perto de Jesus. Essa ideia se deu a partir de que a população teve conhecimento que Jesus estava em casa. Agora sim, ele estava na sua casa, ele nasceu em Nazaré, inaugurou o ministério dele na sinagoga de Nazaré e mudou-se para Cafarnaum, porque era uma cidade maior às margens do Mar da Galileia, onde ele tinha mais facilidade para movimentação e divulgar o Evangelho. Jesus, ao perceber a presença do paralítico, trata primeiramente do pecado. Perdoados estão os seus pecados, disse Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Ele estava paralítico e Jesus estava tratando de uma área na vida dele que era um problema muito maior, que era o pecado, o distanciamento de Deus. E Jesus viu a fé não só dele, mas dos 4 que levavam. Então ali Jesus viu uma fé conjunta, numa ajuda mútua. Então, ele foi descendo pelo telhado, passando no multidão e para chegar até perto de Jesus. Jesus viu aquele ato de fé e perdoou e depois curou. Assim, Jesus demonstra que o pecado, na verdade, é um grande problema do ser humano. Jesus foi no maior problema, que era o problema do pecado, para perdoá-lo, para depois curá-lo. Ao perdoar o pecado e ser acusado de blasfêmia, Jesus curou o homem, fazendo com que voltasse para a sua casa em paz. O que trouxe paz para ele foi ficar livre do pecado, e só Jesus pode perdoar. E depois o curou e ele voltou em paz.
Então, aqui está uma foto de Cafarnaum, mais ou menos a gente tem uma ideia. Aqui está uma das sinagogas que Jesus tenha pregado muito aqui em Cafarnaum, porque ele morava aqui em Cafarnaum nessa época. Essa cobertura grande que se vê no meio é uma cobertura para proteger os restantes da casa de Pedro. A Bíblia diz que Pedro morava bem em frente à sinagoga, e Jesus viveu aqui à margem da Galileia, onde ele chamou os pescadores, chamou as pessoas e fez muito trabalho aqui às margens da Galileia. E aqui uma sinagoga onde Jesus pregou e ensinou muito. Então a cura desse paralítico foi aqui em Cafarnaum. Então, 1.2, o perdão do servo nos permite crescer na fé. Uma vez perdoado, libera para o crescimento, começa a subir degraus na vida espiritual, enquanto que o passado vai ficando para trás e nós vamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, o perdão nos aproxima de Deus. Somos nós que precisamos reconciliar com Deus. O perdão é transformador, é um alívio e uma paz que resulta de reconciliação com Deus. O perdão nos faz novamente a nossa amizade com Deus ser restabelecida. A respeito deste assunto, Jesus disse, olha o que Jesus disse lá em Mateus 11, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Se nós colocarmos numa visão bem espiritual, o que Deus nos perdoou é muito maior do que certas ofensas que a cada dia nós podemos passar, e esse perdão que nós vamos liberar será um perdão muito menor em relação ao grande perdão que Jesus trouxe para nós, a ponto de ter pagar um preço na cruz do Calvário. Então, o poder transformador do perdão. A gente conhece uma pessoa perdoada, uma pessoa livre na igreja servindo ao Senhor, porque agora os rudimentos do mundo ficaram para trás. A gente vê a transformação na pessoa perdoada. E o que procuramos colocar aqui é que perdoar é um dom divino, uma aptidão outorgada por Deus que nos permite crescer na fé. Deus nos perdoa de uma grande ofensa pelo pecado ter entrado no mundo, e também Deus nos ensina a perdoar ao próximo. Há um ditado que sempre nós estamos sempre lembrando: eu não estava no Éden, mas eu herdei a culpa. Também eu não estava no Calvário, mas eu herdei a graça. Esta é a grande maravilha do perdão em favor dos filhos de Deus. O perdão é um processo que faz cessar o sentimento de mágoa ou ira contra outra pessoa e contra si mesmo, devido a uma ofensa recebida. Então, devemos pedir a Deus perdão pelas nossas faltas, devemos nos perdoar a nós mesmos, que às vezes erramos e nós mesmos não nos perdoamos. Então, liberar esse perdão para nós mesmos, sabendo que somos falhos, dependentes do perdão de Deus, e perdoar a pessoa que está ao nosso lado, independentemente se ela veio ou não pedir perdão. Liberar um perdão para viver uma vida de paz e um crescimento espiritual. Então, o perdão é a chave de tudo, é o começo para o sucesso e para o sossego. Então, o perdão é a chave de tudo, é o começo para o sucesso e o sossego. A pessoa vai viver uma vida sossegada e vai crescer na fé, vai suceder de uma maneira brilhante no reino de Deus. O perdão consegue apartar de nós todas as aflições e dores que nos tornam pessoas egoístas e faz brotar em nós novamente a alegria e nos motiva a nos concentrar naquilo que realmente importa. Quando liberamos o perdão, perdoamos, a alegria toma conta da nossa vida e nós começamos a voltar a nossa atenção para aquilo que é e que importa. É por isso que podemos afirmar que o perdão liberta a alma e o coração e nos aproxima de Deus, traz uma liberdade, uma paz, uma alegria.
Então, o perdão liberta, traz curas, deixa as correntes das amarguras, das tristezas, do egoísmo, e ele nos liberta e nós passamos a andar livres na presença do Senhor. 1.3. O perdão do servo oferece um novo começo. Veja que Marcos está sempre apresentando Jesus como servo, sempre perdoando, mesmo vendo nossas falhas. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, a ponto de nos buscar, de nos encontrar, de nos perdoar e dar nova vida na presença do Senhor. Então, o relato do endemoniado gadareno, que todos conhecemos, no livro de Marcos mostra a autoridade irrestrita de Jesus Cristo sobre Satanás e seus demônios. Ali se tratava de um caso extremamente de uma possessão demoníaca. Um homem que estava trazendo problemas sérios por toda aquela região de Decápolis, porque ele vivia pelos túmulos, pelos montes e importunava a todos a ponto de todos terem medos. Eles não conseguiam nem mantê-lo amarrado. Mas Jesus atravessou o mar da Galileia e foi lá e libertou aquela quantidade de demônios, permitindo que eles entrassem nos porcos, e depois os porcos foram e se lançaram ao mar, e aqueles demônios perderam todo o poder naquela região. Jesus tem poder. Olha o que está escrito em Marcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram. Veja que os demônios lhe rogaram, porque Jesus tem poder sobre os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 12.000, e afogou-se no mar. Os demônios não têm corpos, eles estavam usando aquele corpo daquele homem, então eles queriam usar outros corpos que seriam dos animais, mas Jesus fez de uma maneira tal que desalojou, tirou dele toda a possibilidade de ficar naquela região. É muito lindo esta libertação. Perdão, um novo começo. Agora, um homem que foi terrivelmente endemoniado é transformado num missionário enviado para 10 cidades daquela região de Gadara. Então, um homem totalmente possesso, agora um missionário, porque este é o poder de Deus, esse é o poder do servo de Deus, Jesus Cristo. Então, Marcos narra que após o endemoniado ser curado por Jesus, expressa o desejo de segui-lo. Agora ele quer seguir Jesus. O servo manda que ele volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como foi bom para com ele. Então, a ordem de Jesus era que ele voltasse e pregasse para seus parentes, começando pela sua família. Agora ele está em casa e está dentro da sociedade, mostrando a grande libertação, porque ele era muito conhecido anteriormente. Agora ele está conhecido da nova vida que ele estava vivendo. Então, Jesus anula o poder das trevas, o endemoniado gadareno. No caso, Jesus anulou o poder das trevas e fez dele um grande missionário. Notamos que, obedecendo a Jesus, ele foi embora e começou uma nova vida anunciando em Decápolis. Decápolis, 10 cidades, e que Jesus fizera por ele. E todos ficaram admirados. Agora eles estavam sendo admirados. Lembrar que ele agora pregou para aquelas cidades em Decápolis, na cidade de Gadara, e Jesus havia feito a primeira multiplicação dos pães no terreno de Israel. Agora Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, volta passando por cima do mar da Galileia, pela outra região, e vai à região de Decápolis. Agora Jesus foi bem recebido naquela região, a ponto dele realizar ali a segunda multiplicação dos pães, na região de Decápolis, fora de Israel. Jesus multiplicou os pães, fez aquela maravilha em Israel, para mostrar que ele é o rei de Israel. Multiplicou os pães fora do terreno de Israel, para mostrar que ele é o rei das nações. Ele veio alimentar as nações, ele é o pão da vida que desceu do céu para todas as nações. Então, aqueles porcos se foram e
e foram e caíram no mar daquela situação que eles estavam. Jesus colocou uma responsabilidade sobre o gadareno. Embora novo na fé, interessante, novinho na fé, Jesus já o envia como missionário. Vai para a tua casa, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A palavra misericórdia de ti é um sentimento de compaixão pelo miserável. A palavra misericórdia traz esse sentido. E Jesus teve compaixão daquele homem. O gadareno identificava e anunciava ao Senhor Jesus que fora banido dali. Eles rejeitaram Jesus, Jesus entrou no barco e foi embora. Ele só volta depois que aquele homem pregou o evangelho naquela cidade e foi para fazer um grande milagre, a segunda multiplicação de pães e peixes, né? O testemunho indiscutivelmente evocava admiração. Todos se maravilhavam. Imaginam todos que conheciam este homem naquela situação primeira e agora vendo nessa situação nova, todos se admiravam, ouvindo e prestando atenção em ele. Aqui então está bem resumidamente um pouquinho do mapa de Decápolis. Jesus, aqui está Decápolis, havia 10 cidades nessa região. Jesus estava na área de Israel, atravessou o mar da Galileia, libertou o homem na cidade de Gadara. Eles rejeitaram Jesus, Jesus voltou para Israel, deixou o gadareno pregando nessas cidades. Na segunda vinda de Jesus lá, ele vai para a região de Tiro e Sidom, passa por cima e desce para Decápolis. Ele vai ver o que está acontecendo, o que será que o missionário que ele deixou ali está fazendo. Agora a Bíblia diz que eles receberam Jesus de bom grado, a ponto dele realizar um grande milagre ali naquela região. Então, número 2, o servo nos ensina a servir. Jesus, como servo, nos ensina a servir, não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Então, a palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Marcos apresenta Jesus como um servo. Nós estudamos aqui na aula número 1 que ele escreveu para os cristãos romanos que estavam sofrendo muito lá. Aí ele disse, mas Jesus sofreu muito mais. Então ele dá um ânimo para a igreja. Jesus é o servo de Deus. Olha o que Marcos escreveu. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então ele ensina que as normas do reino de Deus são bem diferentes, bem antagônicas com as regras do mundo atual, da vida secular. Aquele que está à frente, aquele que está dirigindo, é servo daqueles que estão sendo servidos, ou com a ministração da palavra, ou com uma oração. Jesus diz que aquele que pensa que é o primeiro, na verdade, é o primeiro a servir. Então, o maior será o menor. Esta é a norma do reino de Deus. O maior será o menor. E quanto mais nos sentimos menor, mais Deus nos usa, porque esta é a determinação dele. Esta palavra também se aplica a todos aqueles que são de Jesus e fazem parte do seu corpo. Todos os crentes são chamados para servir. Uma palavra que nós usamos muito é chamar todas as pessoas de serva de Deus. Quantas vezes nós falamos assim? Aqui tem uma serva de Deus, aqui tem um servo de Deus. Nós usamos, às vezes, em vez de usar cristão, crente, evangélico, nós colocamos a palavra servo em primeiro lugar. Porque no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós deixamos de ser servo do pecado, servo do inimigo, para ser servo de Jesus. Naquele momento nós estávamos aceitando Jesus, recebendo uma credencial de servo do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele não conhecia a igreja de Roma, ele não tinha ido ainda em Roma. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu acho bonita essa apresentação de Paulo, apresentando a si mesmo. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado. Veja que ele coloca a palavra servo em primeiro lugar. Olha em Mateus o que está escrito, porém o maior dentre vós será o vosso servo. Então o reino de Deus tem essas decisões e essas definições para nós.
Se servimos a todos como Jesus serviu, todos são servidos com o que também fomos servidos. Nós fomos servidos por um servo que nos serviu com excelência. Agora ele nos convida a servir as outras pessoas com excelência. Então, se nós servimos do jeito que Jesus nos serviu, todos serão servidos, todos serão abençoados. Por isso ele nos chama a viver, a servir com excelência. Então, servir é uma atitude humilde, que agrada a Deus. É uma atitude humilde, mas não quer dizer que a humildade está diminuindo ninguém. Para Deus, a humildade é uma grandeza, é uma virtude. Olha o que está escrito em João: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha umas duas colocações muito importantes. Aquele que serve vai estar sempre do lado de Jesus, porque Jesus é servo. E ele diz, e o Pai o honrará. Então, ser servo de Deus é uma honra. Então, qual é a minha missão no reino de Deus? Servir. Então, a minha missão não seria só pregar, não seria só ensinar, só orar, mas o reino de Deus é tão complexo e tão grande, há tanta necessidade neste mundo, que nós precisamos de nos localizar e definir qual é o nosso ministério. Para quê? Para que sirvamos com excelência dentro daquilo que Deus nos chamou. Então, 2.1, o servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Isso é muito importante. Ele sempre fez o melhor para nós e quer que nós façamos o melhor para o próximo. Marcos narra que Jesus assentou-se defronte da arca do tesouro e observou os contribuintes depositando as suas ofertas. Então agora Jesus está lá no templo, está o gasofilácio onde eles depositavam as suas ofertas, e Jesus está observando as pessoas ofertarem. E olha o que aconteceu. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito, porque eles tinham condições para isso. Na prosperidade deles, eles tinham condições para isso. Mas o que aconteceu? Aparece uma senhora, uma viúva, com 2 moedas. Não somente isso, ela fez a sua oferta. Só o fato dela ser viúva significa que ela já tinha uma falta de amparo do esposo, e ela vai fazer a sua oferta mesmo assim, dedicando a Deus. Podemos interpretar que aquela observação do mestre, do servo de Jesus, fez com que ele extraísse uma lição para os discípulos. Então, voltando a comentar, Jesus ensinou muito com as coisas que aconteciam no seu ministério. Para Jesus, o fato de uma pobre viúva depositar 2 pequenas moedas não a faz menos amada por Deus do que os demais. Ela estava fazendo uma oferta proporcional à sua condição, e ela não foi menos amada por Deus por causa disso. Pelo contrário, foi honrada por Deus, e este fato está lançado na Bíblia, e hoje aqui, depois de 2000 anos, nós estamos relembrando deste fato, de tal forma que ela foi muito honrada. Então, ela não tinha muito para dar. Ela aproximou do gasofilácio e ela não tinha muito para dar, mas deu a sua oferta. Jesus os fez saber que não é a quantia de doação e oferta que importa, mas a intenção com que é dado. Olha que Jesus olha o coração. Podemos dizer que Jesus percebe na atitude da viúva pobre uma entrega total e desprendida. Jesus disse, ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu o que possuía. Jesus olhando para a intenção do coração. Então ela pega as suas 2 moedas, pôs ali 2 pequenas moedas de pouco valor, mas colocou e deu a sua oferta, e Deus a honrou. Então, 2.2, o servo nos ensina a servir com humildade. Como é importante nós exercermos a humildade para que a função de servo seja com excelência. É muito
muito diferente dos escribas, que gostavam de andar de lá para cá, usando capas compridas, que gostavam de ser cumprimentados com veneração nas praças. Isso assim era a vida dos fariseus, dos escribas na época. Eles faziam oferta, eles faziam orações e tudo isso para mostrar para as pessoas. Mas Jesus olhava o coração. Além dele selecionar os lugares de honra na sinagoga, sim, ia para a sinagoga, sentava nos primeiros lugares, os melhores lugares nos banquetes, sempre procurando uma primeira posição. Olha o que Jesus escreveu a respeito. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas. Os escribas eram os interpretadores da lei. E na época de Jesus, eles estavam interpretando a lei, a palavra de Deus, muito diferente do original, daquilo que Deus queria. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias. Jesus alerta para que eles não sejam influenciados por eles. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus, ao contrário dos escribas, fariseus e saduceus. Jesus mostra um outro lado do reino de Deus. Jesus diz aos seus discípulos que se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Então Deus, olhando do céu, vê que a pessoa está servindo a todos, fazendo o melhor para todos. Este é o grande valor de Deus. Olha o que está escrito ainda em Marcos, que nós estamos estudando nesse trimestre. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe, agora ele está conversando seriamente com os 12 que ele escolheu: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Porque os próprios 12 discípulos que estavam servindo Jesus não estavam entendendo o valor do reino de Deus. Eles queriam pensar quem seria o maior neste reino que Jesus ia estabelecer. E ele mostrou que o maior seria aquele que servisse. Então, que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O fato de Jesus a servir as pessoas, descer aos lugares mais necessitados, mais carentes, não diminuiu a divindade e o poder de Jesus. Não diminuiu a sua glória. Pelo contrário, ele subiu e Deus deu a ele um nome que é sobre todo o nome, e ele nos ensinou a servir, para que nós possamos fazer um ministério com excelência, de servo. Ao exercermos esta missão, estamos desempenhando a vontade de Deus para as nossas vidas e temos a admirável oportunidade de estarmos servindo ao Senhor nesta geração. Vamos olhar as oportunidades que aparecem. Muitas vezes nós pensamos, eu não sirvo a Deus porque falta oportunidade, e a oportunidade está sempre diante de nós. Se nós ficarmos atentos na nossa missão, no dom e na capacitação do Espírito Santo para nossas vidas, nós vamos ver ricas oportunidades de servir a Deus e Deus nos honrará. Nós estamos numa geração e nós somos servos de Deus na nossa geração. Olha o que diz a Bíblia. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se é humilde, mas eu sou humilde, eu não tenho condição, mas a graça de Deus operando em você é que vai dar a capacitação para fazer a obra de Deus. Então, 2.3, o servo nos ensina a servir sem medo. Realmente, o reino de Deus é um desafio. Nós estamos todos os momentos diante de situações que temos que fazer alguma coisa para a honra e para a glória do Senhor. E muitas vezes o medo nos inibe, nos deixa limitados. Mas ele nos ensina a servir sem medo, porque Deus está, o próprio Marcos escreve isso no capítulo 16. Deus está cooperando conosco, Ele está trabalhando junto. Se estendemos as mãos sobre o enfermo, Jesus está estendendo as suas mãos por cima também. Se nós estamos fazendo algo no reino de Deus, saiba com certeza que Jesus está ali também, operando conjuntamente. Após Jesus alimentar uma multidão,
ele conduziu os seus discípulos para que subisse para outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. Ele acaba de fazer a multiplicação dos pães e ele disse: agora vocês pregam o barco, porque eu vou despedir o povo. O que significa dele despedir a multidão? Um ato de alegria, de amor por aquela multidão. Jesus não simplesmente virou as costas e estou indo, não. Ele vai despedir a multidão, vai dar orientações para a multidão, enquanto eles vão passar para o outro lado por ordem dele. Olha o que diz Marcos capítulo 6. E logo obrigou os seus discípulos, eles foram realmente ordenados. Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. E ao passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então eles foram ordenados a pegar o barco ali. E não foi assim porque o dia já era tarde, já estava entrando a noite. Eles talvez teriam medo de aquele momento atravessar, porque sabia que no mar da Galileia, apesar de pequeno, acontece tempestades. E Jesus deu para eles uma ordem: tome o barco enquanto eu vou despedir a multidão. E eles foram pegar o barco e Jesus subiu para o monte orar. E lá do monte eles estavam vendo eles no barco lá no mar da Galileia. Então aconteceu isso, e aí era noite, Jesus desceu do monte e veio andando sobre as águas. Eles tiveram dificuldade de conhecer Jesus, pensando que era um espírito, um fantasma. Eles tiveram dificuldade de conhecer Jesus. Primeiro que estavam numa grande tempestade, estava à noite, a fé era pequena. Então, de repente, eles identificam Jesus, e Jesus entra no barco e acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Se Jesus está no barco, fique tranquilo que a tempestade vai acalmar. Logo ao despedir-se, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Olha o que diz Marcos ainda: e tendo despedido, foi para o monte orar. Jesus tinha este costume, sempre estar orando. Ele tinha tanto poder, multiplicou tantos pães e peixes. Agora vou orar, manter a comunhão com Deus. A noite chegou e diz a Bíblia que o barco era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Olha o que está escrito em Marcos 6. E vendo Jesus que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Vê se vocês conseguem entender este versículo. A tempestade está contrária ao barco, o vento está soprando contrário ao barco, e Jesus vai passando e fez de conta que ia para a frente. Quando eles clamaram por Jesus, aí Jesus veio para o barco e acalmou a tempestade. Jesus quer que nós clamemos por ele na hora da tempestade, porque ele fez como que se ia passar adiante, mas na verdade ele estava indo para acalmar. Ele estava aguardando que eles clamassem por socorro, e Jesus socorreu, acalmando a tempestade. Então, houve abundância. A lua mostra que era um grande milagre que aconteceu à noite. Nesta hora, Jesus veio até aos discípulos, andando sobre o mar, o que fez que achasse que fosse Jesus um fantasma. Já comentamos. Nesta hora, movidos pelo medo, os discípulos deram grandes gritos. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, Jesus fala 3 frases importantes. Primeiro, é importante saber: sou eu que estou ao seu lado, sou eu que estou contigo, sou eu, é Ele. E o próprio Deus, quando apresentou para Moisés, Deus disse: eu chamo, eu sou. E aqui Jesus apresenta também: sou eu, a segunda pessoa da Trindade. Tende bom ânimo, algo que nós precisamos muito, e não temas, porque o ânimo vence o medo. Então ele acalmou a tempestade. Jesus nos ensina nesta passagem que quando temos medo, devemos nos lembrar que Deus é muito maior, Ele está sempre cuidando de nós. A tempestade é grande, Jesus é maior do que a tempestade. O vento é forte, Jesus é mais forte do que o vento. Devemos lembrar sempre que Ele está cuidando de nós. Deus nunca nos
nos abandona. Olha o que diz a palavra em Isaías: eis que na palma das minhas mãos eu tenho te gravado. Nosso nome é escrito nas palmas, nas mãos de Deus. Uma vez que aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E o nome está escrito nas palmas das suas mãos. Ele não te abandonou, Ele não esquece de você. Então, não precisa sentir medo, Deus está cuidando de tudo. E nas coisas mínimas, Deus está cuidando, está orientando e sabe o amanhã. Nós entregamos o nosso futuro desconhecido na mão de um Deus conhecido. Isso nos traz paz e calma e alegria. Tópico 3. O servo oferece liberdade a todos. E aqui é muito importante, ele traz liberdade a todos. Porque nós olhamos para a população mundial e muitas vezes achamos todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que todos são criaturas de Deus. A Bíblia diz lá em Marcos mesmo que nós estudamos: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Todas são criaturas de Deus. João no capítulo 1, ele vai explicar para nós: e todos quantos o receberam, Deus deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Agora sim, somos filhos de Deus, adotados no reino de Deus. Podemos dizer, sem medo de errar, que a liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano. Sim ou não? A liberdade, ser livre. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fala da verdadeira liberdade. Jesus sempre falando sobre isso. Ele quer nos libertar. Afinal, todos querem ser livres e curados do mal. Seja essa liberdade de uma doença, seja física, seja psicológica, Ele quer nos libertar. Olha o que Marcos escreveu: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Aquele homem queria ser liberto. Aqueles 4 que o levavam também, aquele paralítico, queria ver ele ser liberto. E Jesus o libertou do pecado e da enfermidade. Então, Jesus oferece descanso. Uma pessoa perdoada, curada, liberta, ela vive uma vida de descanso nas mãos do Senhor. Jesus mesmo disse: vinde a mim e encontrareis descanso. Eu tenho para vocês esta liberdade para que você viva mesmo diante das dificuldades, uma vida descansada em Deus. A Bíblia nos descreve que, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que ele usa a palavra verdadeiramente? Porque tem certas liberdades que não são liberdades verdadeiras. A verdadeira liberdade é Cristo no coração, nos abençoando nesta trajetória terrena e com a certeza de um dia estar no céu. Marcos escreveu: e Jesus disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Se olharmos para Jesus como servo de Deus, ele voltou a atenção para os pecadores, ele voltou a atenção para os necessitados, e ele disse: eu vim chamar pecadores, eu vim perdoar, vim curar, vim libertar. Jesus veio para os doentes. Uma mensagem para você que está ouvindo o Evangelho e ainda não conhece Jesus. Jesus veio para os doentes, psicológico, físico ou espiritual. Ele veio. Esta é uma grande mensagem para você, para mim e para todos. 3.1. Aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. Quando somos libertados pelo Senhor, somos verdadeiramente livres. A atmosfera do Evangelho de Marcos nos faz ver que as pessoas que Jesus nomeou para compor o seu ministério não eram as pessoas que talvez nós recomendássemos para estar ao nosso lado. Então Jesus escolheu 12 pessoas para estar ao seu lado, 12 apóstolos, que ele chamou depois, mas primeiramente foram chamados para ser discípulos, para ser aprendizes, para ser alunos e depois para apóstolos. Mas se nós olharmos para eles, nós pensamos assim: será que todos seriam bem
serem escolhidos, mas Jesus sabia o que ele estava fazendo, que ele ia preparar aqueles 12 para ser uma bênção no reino de Deus. Então, os apóstolos de Jesus Cristo, se fosse nós que íamos escolher, será que nós escolhíamos esses 12? Mas Jesus escolheu esses 12 e ele trabalhou na vida de cada um deles, trabalhou na necessidade, e cada um deles tinha uma necessidade a ser trabalhada, e Jesus trabalhou durante os 3 anos na vida deles, para que eles fossem uma bênção para a humanidade. Olha o que diz a Bíblia: subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. Jesus é soberano. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e mandassem a pregar, para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus diz: do mesmo jeito que eu estou curando as enfermidades, estou expulsando os demônios, eu vou dar essa autoridade para vocês fazerem isso. E eles foram nessa primeira experiência. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Então, Tiago e João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu. Então, esses 12 foram trabalhados por Deus. Pedro foi muito trabalhado por Jesus. Tiago e João foram trabalhados por Jesus, eles eram chamados filhos do trovão. De repente, o temperamento, a maneira deles ser, foi mudada totalmente por Jesus, a ponto de ser gentis e meigos, mudaram todo o temperamento. Tomé teve um aumento de fé na presença de Deus. O chamado dos apóstolos chamou João, trabalhou na vida de João, a ponto de João ser um dos íntimos de Jesus. Havia os 12, havia 3 mais próximos de Jesus, e ainda havia João, que é o único que estava lá aos pés da cruz de Jesus. Uma pessoa que tinha uma intimidade muito grande com Deus e foi o último a falecer de morte natural, e ficou para ver a glória de Deus e escrever as suas cartas, escrever o Evangelho e escrever o Apocalipse, e Deus deu a ele uma visão do céu. Então, é oportuno lembrar que um desses exemplos foi a escolha de Levi, do Mateus. Então, ele pegou agora um assunto do Mateus para nós vermos como Deus transforma. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. A ordem de Jesus foi tão ungida e tão enfática que Mateus largou aquela atenção para receber ali diante da alfândega, mas para seguir Jesus. Foi carente de uma palavra de Jesus. Chamado para apóstolo, no caso Mateus, que estamos comentando agora. Levi possuía uma vida confortável, tinha uma adequada ocupação, uma casa que acomodava muitas pessoas, porque o Levi ou o Mateus tinha uma casa confortável, porque depois a Bíblia diz que vai acontecer um grande banquete na casa de Mateus, apesar de que o próprio Mateus não diz que aquele fariseu que deu a festa foi ele, mas os outros evangelistas dizem isso, para mostrar a humildade de Mateus. Olha o que está escrito em Marcos. E aconteceu que, estando sentado à mesa, à casa de Mateus, também estavam sentados à mesas com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos, cobradores de impostos, e pecadores. Então, muitos pecadores seguiam Jesus e ficavam à volta dele para ouvir o Evangelho, porque eram muitos e que o tinham seguido. Lembrar que quando Jesus pregava o Evangelho, ele tinha muito tipo de seguidores. É o que nós vamos ver na lição do próximo domingo. Então, Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus disse-lhe: venha comigo. Mateus levantou-se e foi com ele. Uma chamada imediata, espontânea, na presença do Senhor, diante da unção através de Jesus. Entretanto, o Mateus era visto como resquício da sociedade da época. Todos o consideravam um ladrão por explorar o povo. O cobrador de impostos cobrava mais
do que o necessário, porque ele deveria pagar para Roma esses impostos, porque Israel estava sob o jugo romano, mas Roma cobrava uma quantidade de impostos e eles aumentavam essa quantidade de impostos. Então os publicanos, os cobradores de impostos, não eram bem vistos, mas Jesus olhou para Mateus com bons olhos, transformou dele um dos 12 apóstolos. Assim Jesus libertou dessa vida e o chamou para viver uma vida com propósitos mais elevados. Jesus queria dizer para Mateus: Mateus, eu tenho algo muito melhor para você, e transformou Mateus num dos 12, e Mateus também no grande escritor do Evangelho de Mateus, mostrando Jesus como um rei. Então, Jesus chama Mateus, ele trabalhava na alfândega, bem às margens do mar da Galileia. 3.2. O servo nos liberta das tradições. Com o passar do ano, de geração em geração, nós vamos adquirindo tradições e vamos muitas vezes afastando de Deus. Jesus vem com a verdade, que é simples e propriamente verdade, verdadeiramente. Ele vem falar sempre essa palavra, verdadeiramente, porque havia muitas tradições naquela época. Por isso Jesus tinha que usar verdadeiramente, ou muitas vezes ele dizia: em verdade eu vos digo, por causa das tradições. O que eu estou dizendo não é uma tradição, é uma verdade. O Evangelho de Marcos, assim como os demais evangelhos, expõe os conflitos entre Jesus e os fariseus a respeito da interpretação do sábado. Deus deu o sábado como um dia de encontro com Ele, era o 7º dia, eles deveriam respeitar o 7º dia, aproveitar para fazer boas obras, aproveitar para dedicar a Deus, aproximar mais de Deus, mas eles inventaram muitas tradições com respeito a este sábado. Então Jesus mostra o valor da vida espiritual acima simplesmente de olhar o sábado como um 7º dia, mas sim como um momento de aproximação de Deus. E Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Quando Jesus fazia milagre ao sábado, ele era muito criticado, mas ele dizia: eu sou o Senhor do sábado, porque eu não posso. Se vocês podem tirar uma ovelha que cai no buraco no dia de sábado, eu não posso curar uma pessoa? Eu não posso curar a mulher que está encurvada? Eu não posso curar um homem que está com a mão errada, que vale muito mais, tem muito mais valor? Então, o Jesus apresentado por Marcos, apresenta o Jesus como servo, sempre curando, libertando, independente se as críticas viriam porque ele estava fazendo aquilo no sábado, mas a compaixão fazia que ele queria a obra de Deus ser feita. Olha o que está escrito em Marcos: e os fariseus disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Então, olha a visão deles. Quer dizer, eles estavam dizendo: olha, fazer um milagre no sábado, isso não é lícito, isso não é permitido. Mas Jesus valoriza a vida, Jesus valoriza a saúde. O servo apresentado por Marcos quer o bem-estar de todas as pessoas, o bem-estar espiritual e o bem-estar material. Então, Jesus Cristo, o Senhor do sábado, é isso que ele queria que eles tivessem essa visão. Então, Jesus respondendo à pergunta dos fariseus com outra pergunta. Jesus: mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Então, houve um momento que aquela lei foi quebrada, ela foi interpretada de uma outra maneira. Vou mostrar para vocês. Então, dentro do tabernáculo, havia a mesa com os 12 pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel. Havia o candelabro e havia o altar de incenso. Davi, quando fugia da perseguição de Saul, junto com seus companheiros, ele passou perto do tabernáculo. Quem poderia comer pão do tabernáculo era só o sacerdote, os pães da proposição que estava ali. E naquele dia, pela fome de Davi,
seus companheiros, aquela regra foi quebrada e eles foram alimentados. E eles disseram: e vocês não condenam isso, vocês aceitaram isso. Agora eu não posso curar no sábado? O que eu estou fazendo não é melhor ainda do que o Davi fez? Isso é muito importante. Então, o tabernáculo tinha a mesa da proposição, o candelabro, e tinha o altar do incenso, e no lugar santíssimo ficava a arca. E Davi comeu deste pão aqui, uma coisa que só o sacerdote podia fazer. A regra foi quebrada porque Jesus ama a vida, Jesus tem propósito, e a vida é muito mais importante. Então, após Jesus citar a ação de Davi e de seus companheiros, Jesus os faz saber que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Olha, vocês estão invertendo valores. O sábado foi feito para vocês adorar, servir a Deus, fazer o bem, e vocês estão inventando um montão de regra que não pode fazer no sábado. O sábado foi feito para nós aproximar de Deus. Olha o que diz em Marcos: e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lembra que os discípulos vieram colhendo as espigas no caminho porque estavam com fome? Aí eles criticaram: olha, os discípulos deles estão fazendo colheita no sábado. Mas Jesus sabe que a vida tem em primeiro lugar e que eles necessitavam de alimentação. Então eles fizeram uma colheita mesmo no sábado para alimentar. Também foi um momento que a lei foi quebrada para que dar valor à vida. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, para ficar certo um monte de regras e conclusões a ponto de ficar limitado e não fazer a obra de Deus. Aproveitar o sábado e glorificar a Deus. 3.3, já chegando no nosso último tópico. O servo veio para promover a ação de Deus ao mundo. Deus amou o mundo, Deus queria fazer o melhor em favor do mundo. Mas como fazer isso? Deus rompeu, Deus tornou-se humano, tabernaculou e começou a viver as nossas necessidades, os nossos momentos e condoer-se de todos. Jesus mostra o grande amor de Deus. Então, o Evangelho de Marcos, por ser escrito para os romanos, trata-se de um evangelho de ação. Nós vemos sempre Jesus trabalhando. Nós vimos na aula anterior que a palavra logo no Evangelho de Marcos, tem mais de 40 vezes, porque Jesus estava sempre em movimento, sempre agindo, fazendo alguma coisa em favor de alguém. Podemos observar que Marcos vai se preocupar mais em expor os milagres realizados por Cristo do que os ensinamentos. Mateus mostra Jesus ensinando os grandes sermões. Marcos mostra Jesus mais trabalhando, entrando em ação, agindo. E isso nós temos muito que aprender com o exemplo de Jesus. Aqui também vemos um Jesus agindo, um Jesus que tem poder sobre a natureza e também agindo para acalmar a tempestade, agindo na pequena fé de Pedro também para que ele aumentasse e socorreu Pedro. A Bíblia diz que ele segurou na mão de Pedro e só soltou depois que ele estava dentro do barco. Jesus, servo socorrendo. Então, assim podemos ter a certeza de que Jesus continua nos libertando, ainda hoje pelo poder de Deus, ainda hoje Ele continua nos libertando das tempestades da vida, nos acalmando e segurando as nossas mãos. Quando nós seguramos nas mãos de Deus, a nossa mão pode ser fraca, mas quando é Jesus que segura nas nossas mãos, Ele é forte e Ele não solta enquanto nós estivermos livres. Jesus é a nossa única segurança, o abrigo, o socorro bem presente em todas as circunstâncias da vida. Ele está sempre presente. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Hoje Ele está conosco, amanhã, depois e assim sucessivamente. Não vai ter nenhum dia que Ele não vai estar conosco. Sempre Ele vai estar conosco. Então, Jesus, a nossa maior segurança. Jesus, a maior segurança. Então, encerrando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, gostaria de lembrar com vocês que nós estudamos no tópico 1, o título: O servo que age com excelência. Tudo
tudo que Jesus fez foi o melhor. Tudo que ele fez é o melhor. E o que aprendemos? Aprendemos com Jesus que o perdão é libertador. O perdão liberta a pessoa, pois tem o poder de mudar o rumo da nossa história. Uma pessoa perdoada mudou o rumo da história, mudou os lugares que frequentam, mudou a maneira de falar, a maneira de agir, uma nova vida, nasceu a esperança de vida eterna e de uma vida próspera nessa terra. No tópico 2 nós estudamos, o servo nos ensina a servir. Já que ele é servo e serviu com excelência, ele quer nos ensinar também a servir com excelência. O que aprendemos? Jesus não veio para buscar aplausos e a notoriedade dos homens. Todavia, veio para realizar a obra do Pai. Ele veio fazer aquilo que exatamente o Pai queria que fizesse, curasse, libertasse e desse nova vida. No tópico 3 nós estudamos, o servo oferece liberdade a todos. Você está incluído, tá? Oferece a liberdade a todos. Todos estão incluídos nesse convite de Jesus, quando ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Sempre ele está oferecendo a todos. E o que aprendemos? Podemos ver em Marcos que a libertação foi uma parte muito importante do ministério de Cristo. A libertação foi uma grande importância no ministério de Cristo, porque a liberdade é o que nós queremos viver, a verdadeira liberdade espiritual. Então a nossa conclusão ficou assim, vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar, sim ou não? O ministério dele é excelente, ele tem o melhor para nós. Podemos concluir dizendo que os planos de Jesus são sempre perfeitos. Nós é que às vezes não entendemos, mas os planos são perfeitos. Seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. O que Deus tem para nós é sempre o melhor. Então, eleve a sua forma de servir a Deus. Se Jesus serviu com excelência, peça a Deus que nos dê força para nós também servirmos aos outros com excelência. Eleve o seu grau de maneira de servir a Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Deus não falha. Deus é perfeito e os planos deles também perfeitos. E Ele nos chama para uma vida de excelência. E concluindo, o único Senhor, o único Salvador, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o servo por excelência. Que Deus abençoe a todos ao final dessa escola bíblica dominical. Agradecemos ao nosso pastor Moisés por esta rica oportunidade e Deus abençoe sempre em nome de Jesus.